Olá, eu sou Daniela Fará e hoje eu tô aqui para te ensinar a fazer esse lindo mini cachepô, que você pode também fazer essa tampinha. A partir das técnicas que você aprender aqui, você pode fazer outras peças também. Vamos lá? Para fazer o mini cachepô, você vai utilizar esses materiais. Antes da gente começar a nossa peça, o nosso mini cachepô, eu vou explicar para vocês como funciona a regra de aumentos no projeto circular. Isso é muito importante para a gente aprender direitinho como que faz. Isso vai funcionar sempre? Nem sempre vai funcionar. Às vezes sua peça, dependendo da agulha, da tensão, pode embabadar ou você vai ter que acrescentar mais pontos. Mas a grosso modo funciona da seguinte forma. Nesse caso, eu coloquei 6 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no meu anel mágico. Eu vou fechar o anel mágico, depois vocês vão ver. Vou para a próxima carreira, para a segunda carreira. Nessa segunda carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos, ou pontos centrados no nosso caso, no ponto de base, no mesmo ponto. Eu vou fazer isso em todos os 6 pontos aqui de baixo, tá bom? Então, eu vou colocar 2 pontos, 1, 2, vou fazer um aumento, eu coloquei o que tá em verde como aumento. Então, eu vou fazer um aumento em cada ponto de base, certo? Eu vou subir para a terceira, vou fechar, vou subir uma correntinha para a terceira carreira. Nessa terceira carreira, como que vai funcionar? Nós costumamos falar, muita gente fala no crochê, o termo um casado e um solteiro. Por quê? Você vai fazer um ponto baixo no ponto de base. No próximo ponto, você vai fazer 2 pontos baixos ou centrados no outro ponto de baixo. Então, o aumento sempre vai ser assim, você faz um solteiro e no próximo você faz 2. No próximo ponto, você faz um e no outro, 2. E assim você vai fazendo os aumentos dessa terceira carreira. Carreira e vai para a quarta carreira. Na quarta, você vai fazer 2 solteiros, um ponto nesse, um ponto nesse. E no terceiro, você vai fazer 2 pontos no mesmo ponto de base. Você vai fazer aqui o aumento. Então, vai ficar 2 solteiros para um casado. E assim você vai fazendo os aumentos da quarta carreira. Na quinta carreira, você vai fazer 3 solteiros para um casado. Dani, por que você colocou o aumento aqui e não aqui, como você estava colocando? Porque se você colocar sempre o aumento mais ou menos no mesmo lugar, ele tende a ficar um hexágono, vai ficar uma ponta aqui na sua peça. Então, eu gosto de trocar a posição dos aumentos. Então, aqui eu coloquei o aumento no primeiro ponto que eu subi, tá? Então, eu já fiz o casado aqui e depois eu vou fazer 3 solteiros. Lembrando, o solteiro, um para esse ponto, outro para esse, outro para esse. E assim você vai fazendo os aumentos dessa carreira. E agora a gente vai para a peça para vocês poderem verificar isso na prática, como que funciona essa regrinha de aumentos. Vamos lá, nós vamos fazer o nosso anel mágico primeiramente, que é uma peça circular. Então, a gente vai pegar o fio, a pontinha do fio, vamos deixar para cá. Eu gosto de usar esses 2 dedos, eu dou uma volta com o fio aqui, ó, e jogo ele para esse lado. Por quê? Porque esse fio aqui que eu joguei para esse lado é o fio que eu vou laçar. Vou dar a minha primeira laçada aqui para fazer o primeiro ponto do anel. Então, eu vou inserir minha agulha aqui no primeiro, vou puxar aqui do segundo e vou fazer meu primeiro ponto baixo. Para essa carreira, é importante a gente deixar o ponto um pouco mais frouxo, tá? Porque para ficar mais fácil de pegar depois o ponto baixo centrado. Então, eu fiz meu primeiro ponto, vou fazer o segundo, 2, 3, 4, 5, 6. Ai, Dani, tô na dúvida se eu fiz 6 pontos mesmo. Você pode contar
Cada correntinha aqui de cima representa um ponto. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Mas, Dani, era pra ser 6. Sim, você vai fechar o sexto ponto agora. Você vai puxar essa parte do fio e você vai fechar o seu anel mágico. Você levanta um pouquinho aqui, ó, onde a agulha está. Você tira a agulha. Eu gosto de fazer essa parte com uma agulha um número menor. Então, você vai inserir essa agulha com um número menor em cima da primeira correntinha do primeiro ponto que você fez, tá? É essa daqui. Você vai inserir, ó, aqui, tá certo? Aí, você vai jogar lá pra trás esse fio aqui do último ponto. Você colocou lá pra trás, olha como fica bonitinho aqui, tá vendo? Você vai ajustar o fio aqui que vai pro rolo. Aí, você vai inserir, como a gente vai fazer ponto baixo centrado, ó, aqui você deixa mais ou menos no tamanho que caiba a agulha, tá? Como é ponto baixo centrado, a gente vai inserir sempre no meio do Vzinho, tá vendo? Aqui. Aqui tem um Vzinho, você vai inserir aqui. Esse do primeiro ponto, ele não tem um Vzinho muito claro, ele tem uma parte do Vzinho só. Você vai inserir a agulha aqui, nessa parte. Vai ter que sair lá, aqui, ó, no meio do Vzinho, tá vendo? Aí, você vai pegar o fio que vai lá pro rolo e você vai puxar pra frente. Essa é a parte mais chatinha, eu diria, da peça. Agora, você vai inserir sua agulha aqui, naquela parte que ficou do fio, e você vai puxar o primeiro ponto, tá vendo? Você fez o primeiro ponto da segunda carreira. E qual que é a regrinha daqui? Fazer 2 pontos em cada ponto de base. Então, eu já vou fazer mais um ponto aqui. Tá? A gente vai fazer mais um ponto aqui. E agora, a gente vai colocar 2 pontos em cada ponto de base. Vamos inserir a agulha aqui no meio do Vzinho, pra ela sair aqui atrás, ó, no meio do Vzinho de trás. Você vai puxar o fio e você fez outro ponto. Vamos fazer 2 no mesmo lugar. Tá? Mais uma vez, vamos inserir a agulha aqui no meio do ponto, pra ela sair aqui atrás. Vamos puxar o fio. Um ponto, 2 pontos. E assim nós vamos fazer até o final da carreira, e eu vou voltar aqui para vocês verem como que é a finalização. Nós estamos no último ponto aqui. Eu vou pegar no meio do Vzinho, vou puxar o fio, vou fazer meus últimos 2 pontos. E vou fazer o fechamento como eu fiz na carreira anterior. Aqui foi tem o Vzinho do primeiro ponto que eu fiz aqui, então eu vou introduzir a agulha de trás pra frente, tá, ó. Esse fio que está aqui, eu alonguei ele pra poder puxar, então eu vou puxar ele lá pra trás. Ó. Puxei, vou ajustar num tamanho que não fique nem muito pequeno, nem muito grande. Vou introduzir a agulha aqui, tá vendo? No meio desse Vzinho. E ela vai sair lá atrás. Vou puxar o fio e vou fazer
o primeiro ponto da terceira carreira. Eu fiz esse cestinho, ele deu mais ou menos 10 centímetros, tá? Eu fiz 5 carreiras, nós vamos fazer 5 carreiras, estamos indo para a terceira carreira. Aqui já começa a funcionar a regrinha de um solteiro e um casado. Então, aqui eu fiz um solteiro, então vou fazer 2 pontos o casado nesse ponto aqui, tá? A gente sempre tem um Vzinho no meio do Vzinho. Vou inserir a agulha. Ó, não foi no meio, quero no meio. E vou fazer 2 pontos aqui, 2 pontos baixos centrados. No próximo, o solteiro. Agora, 2 pontos aqui, 2 pontos, a gente fala que é o casado. No mesmo ponto, ó. 2, vamos fazer mais uma, ó, tá vendo? Aqui tenho 2 pontos, eu vou fazer um solteiro. E 2 casados. Quer dizer, um casado, 2 pontos. E agora eu vou continuar e te vejo ali no fechamento dessa carreira. Cheguei aqui no último ponto, onde eu vou fazer 2 casados. Ó, tem aqui o Vzinho, tá? Vou introduzir no meio pra sair lá atrás. Esse último ponto, ele não tem uma perninha aqui, tá? Então, ele tem que ficar do lado de uma perna só. Então, vou puxar aqui o fio pra frente. E vou fazer 2 pontos aqui pra poder fechar daquele jeito. Então, a gente alonga aqui o fio, tá? Vamos ver aonde tá o Vzinho do primeiro ponto. O primeiro ponto é esse, o Vzinho aqui de cima é onde nós iremos introduzir a agulha de trás pra frente. Vamos puxar aqui, levar o fio lá pra trás. Tá? Vamos puxar, deixar justinho aqui, nem muito frouxo, nem muito apertado. E vou subir já pra minha 4ª carreira. Vou introduzir a agulha aqui, ó. Aqui no meio do primeiro V. E ela vai sair lá atrás, no meio do Vzinho. Vou puxar pra frente, vou ajustar aqui. E vou fechar o meu primeiro ponto. Para quem tem muita dificuldade em visualizar aonde que vai ser o fechamento, onde você vai fechar depois na outra carreira, eu tenho uma dica, você pode usar esses marcadores aqui, ou marcar com alguma linha, tá? A gente fez o primeiro ponto, essa parte aqui que vai ficar, vai ser a minha correntinha de cima, onde eu vou ter que inserir a agulha para fechar o ponto, tá? Então, vou mostrar pra vocês com ele pra ver como fica. 4ª carreira. Na 4ª carreira são 2 solteiros e um casado. Então, a gente vai fazer um no ponto de base, outro no outro ponto. E no terceiro, a gente vai fazer o aumento, tá? Vamos voltar aqui. No terceiro ponto, vamos inserir aqui no meio, vai sair aqui atrás do Vzinho de trás. E vamos fazer o aumento aqui. Então, naquela regrinha que eu falei pra vocês, ficaram 2 solteiros e um casado. O casado é quando nós fazemos 2 pontos no mesmo ponto, tá? Então, vamos lá. 1, 2, e no terceiro, a gente faz o aumento. Mais um ponto no mesmo ponto, né? Os aumentos são pontos no mesmo ponto. Eu vou terminar essa carreira e volto com vocês. Chegamos aqui no último ponto, vamos fazer 2 pontos nesse ponto.
E vamos fechar a nossa quarta carreira. Tá vendo aqui onde eu coloquei, ó? Aqui eu coloquei de um lado, outra eu tinha colocado aqui. Então, é aqui, nessa corrente, ó, aqui, nessa correntinha aqui que eu vou inserir minha agulha. Vou levar ela pra trás, vou ajustar novamente. Nós vamos inserir aqui, ó, no primeiro vizinho. Saiu lá atrás, vamos puxar o fio. E vamos fazer nossa última carreira, tá? Nessa carreira, são 3 solteiros para um casado. Eu já vou fazer o casado aqui. Por quê? Eu já reparei que, às vezes, se a gente for fazendo aumento na sequência, às vezes a peça tende a ficar meio que um hexágono, vai ficar circular. Então, eu já vou fazer o meu aumento, né, o meu casado aqui, tá? Então, 2 pontos, agora eu vou fazer 3 pontos sozinhos, 1, 2, 3, para poder fazer o meu casado, que são 2 pontos no mesmo ponto. Vou fazer mais 3. Para poder fazer o aumento. Eu peguei muito pra cá. E eu vejo vocês no final, para poder fazer o fechamento e a gente preparar para subir o cestinho. Cheguei aqui no meu último ponto, vou fazer um ponto aqui, um solteiro. Vou levantar aqui um pouquinho o fio. Na verdade, aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai ajustar a peça. Depois, se você quiser fazer uma tampinha, tá? Pra colocar no seu cachepô, a gente vai usar essa construção, vai ser essa aqui, sua tampinha, tá bom? Então, vamos fazer o fechamento aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai cortar o fio. E a gente vai simular todo o acabamento que a gente faz no crochê, a gente sempre tenta chegar o mais próximo da sequência que a gente tá fazendo aqui. Então, aqui a gente tá vendo que o acabamento dessa parte, ela é toda de correntinha, né? Que é a parte de cima dos pontos. Então, aqui, a gente vai puxar, ó, esse fio que a gente cortou, e a gente vai simular uma correntinha, tá? A gente vai simular uma correntinha. Então, a gente vai pegar o fio, vai passar por baixo. Como a gente tá fazendo o fechamento lá, a gente vai passar por baixo aqui dessa primeira correntinha. Ó, a gente já fez uma parte da correntinha. Então, a outra parte, ó, pra ficar igual, a gente vai ter que colocar onde? Dentro desse ponto aqui, tá? Então, a gente vai fazer assim. Vai pegar essa parte de trás da peça, vai inserir a agulha e vai puxar o fio aqui pra dentro. Tá vendo? Ficou igualzinho o acabamento. Então, a gente ajusta. Como eu tô usando o fio Antúrio, o que eu poderia fazer? Eu poderia esconder ele aqui, depois nós vamos esconder esse daqui, tá? Eu poderia esconder ele aqui, mas eu vou levar ele aqui pra cima. Como ele é o fio Antúrio, ele é fácil de dar acabamento, eu puxo ele pra essa parte. Porque como vai ser um cachepô e vai ficar à vista, eu quero que essa parte mais bonitinha do trabalho, do ponto baixo centrado, apareça. Então, eu vou pegar as 2 pontas do fio e vou
queimar para juntá-las. Gente, essa é uma grande vantagem desse fio. Ó, eu sempre deixo na chama azul, é que essa cor ela fica meio pretinha, tá? E eu junto aqui, ó. Às vezes a gente se queima também. Você espera um pouquinho junto, ó. Ele fica bem resistente. Isso que é bom desse fio, a gente não precisa arrematar com linha e costura, né? Subir, né? A gente vai fazer a parede do cachepô. Nós vamos sempre pegar na correntinha de trás dessas correntinhas aqui, tá bom? Lembrando que a gente vai deixar essa parte aparente, tá? Então, a gente deixa ela pra cima aqui. Vamos fazer o primeiro ponto, inserir a agulha aqui na correntinha de trás e vou fazer o primeiro ponto. Vou pra próxima correntinha e faço o segundo. Ó, já escondi lá a junção do meu fio. Aqui, e eu vou fazer ponto baixo em toda a lateral aqui do cachepô, tá? Tentando sempre manter a mesma altura e deixar aqui, tentar puxar aqui, ó, reto, tá? Reto, nem pra cá, nem pra cá, reto. Isso vai ajudar a parede do nosso cesto ficar mais retinha. Eu vou terminar aqui, encontro vocês lá no final dessa carreira. Cheguei no meu último ponto, vale a pena lembrar que aqui a gente não faz mais aumento, tá, gente? A gente pega só no pontinho de base mesmo. Então, eu cheguei no meu último ponto, vou fazer meu último ponto. Por que que eu corto o fio? Pra depois aqui ficar tudo certinho. Se a gente não corta o fio e faz qualquer outra subida, vai ficar um degrauzinho aqui que me incomoda, tá? Então, eu gosto de cortar o fio nessa parte, né? Pra subir o cesto, porque ele vai ficar mais retinho, tá vendo? E eu vou fazer o mesmo fechamento que eu tava fazendo lá embaixo. Aqui, essa primeira carreira que nós fizemos foi de ponto baixo. Mas agora, nós iremos voltar para o ponto alto, tá? Então, eu coloquei o meu fio lá pra trás. Vou regular, ajustar. E embaixo desse ponto aqui, onde eu passei, ó, o fio, eu vou introduzir minha agulha. Ela vai sair lá atrás. E eu vou fazer o ponto baixo centrado, tá? Vou fazer meu ponto baixo centrado. Aqui eu vou inserir, ó, tá vendo? Vou inserir no meio aqui do vizinho. Ele vai sair atrás ali no meio do vizinho. E eu vou puxar pra frente. Lembrando sempre que a gente tem que tentar deixar esse fio nessa puxada aqui o mais reto possível pra cima, tá? Pra ele não ficar torto. Então, a gente vai fazendo esse ponto baixo centrado aqui, pegando no ponto de... Ó, aqui eu fiz errado, ele não foi no meio, ele tem que passar bem no meinho, no ponto de trás. Eu vou terminar aqui e a gente se encontra no final desse vídeo. Vamos lá, cheguei no último ponto aqui, vou fazer um ponto baixo centrado. E vou fazer o fechamento. Gente, sempre bacana quando a gente for fazer peça, a gente ir ajustando, tá? Pra ela ficar certinha. Então, vou fazer o fechamento da forma que eu venho fazendo. Vou inserir a agulha aqui no primeiro vizinho do primeiro ponto. Vou levar lá pra trás. Vou ajustar.
vou inserir a agulha aqui, no meio do ponto. Ela vai sair lá atrás e eu vou puxar. Agora, a gente vai para a última carreira desse cachepozinho. Se você quiser fazer mais, o que é bacana dessa técnica? Você pode fazer menor, maior, grandão, né? Essa base aqui que a gente fez, você pode utilizar ela para porta-copo, né? Enfim, dá para fazer muita coisa. Então, eu vou subir aqui. Ajustar aqui o ponto. E vou fazer aqui, ó, no meio do ponto. Vai sair lá atrás do vizinho. E eu vou puxar no próximo, no meio do vizinho. Vou enfiar lá atrás, vai sair no meio dessas, do vizinho lá de trás, e eu vou puxar. E assim eu vou tecendo, controlando a altura, deixando aqui a linha reta, tentando deixar o mais reto possível. Ó. E eu vou encontrar vocês de novo lá no final dessa carreira, para nós fazermos o acabamento. Vou ajustar a peça, eu cheguei aqui no meu último ponto. Vou ajustar minha peça. Fazer o último ponto aqui. E agora, eu não vou fazer aquele fechamento, tá? Não vou jogar lá pra trás, porque a gente já acabou a pecinha. Eu vou fazer a finalização com ponto baixíssimo. Como que é o ponto baixíssimo? Você vai inserir a agulha de novo aqui nessa correntinha de cima. Você vai puxar o fio lá de trás e você só vai passar pra cá, tá? Você vai fazer isso em toda a volta. Você vai introduzir embaixo da correntinha, ó. Vai puxar o fio lá de trás e já vai passar na correntinha que ficou aqui na agulha. Insere a agulha embaixo da correntinha, passa, pega o fio lá atrás, traz pra frente e passa dentro da correntinha. Ele vai formando correntinhas aqui na lateral. Tem gente que também faz esse acabamento aqui embaixo, fica bem bonitinho, ó. Aqui, você introduz, puxa o fio e traz pra dentro. Daí, você vai fazendo o ponto baixíssimo, que nós chamamos, em toda a lateral do cesto. Quando eu faço bolsa e eu faço finalização com baixíssimo, eu uso uma agulha mais grossa, porque o ponto baixíssimo, ele tende a dar uma fechadinha, tá? Ele aperta um pouquinho a peça, né? Os pontos ficam mais um pouquinho apertados, se você não tiver muito domínio na agulha. Mas, pro caso do cachepô, eu acho até interessante, pra borda dele não ficar esbeiçada, vamos dizer assim, né? Então, ele dá uma segurada e eu acho que fica bem bacana, porque vai ficar mais firme, né? Vamos dizer assim. Quando a gente faz o ponto baixo, ponto sentado, essa parte aqui da peça, ela fica um pouquinho mais molinha. Então, esse ponto, ele vai fechar, né? Ele vai ajudar a dar essa estrutura mais durinha que a gente quer, tá bom? Ó, eu cheguei no meu último ponto, ó. Eu vou fazer aqui, no último ponto, baixíssimo, e eu vou cortar meu fio. Eu corto, deixo uns 20 centímetros, 30 centímetros aqui. E agora, novamente, o que que eu vou fazer? Eu vou simular o ponto baixíssimo aqui. Como a gente vai fazer isso? Eu vou inserir a agulha embaixo dessa argolinha, dessa correntinha aqui do último ponto.
vou fazer a parte de cima, tá? Da correntinha. Aí, pra simular direitinho, eu tenho que passar onde esse fio? Aqui pra dentro. Então, a gente vai inserir a agulha ali. Ó, tá vendo? Na verdade, eu quero que fique ainda mais pra dentro. Você tem que achar o ponto certinho aí. Deixa eu ver aqui como que vai ficar. Eu troquei de agulha. Nessa parte eu gosto de trocar de agulha pra fazer o acabamento com uma mais... Ó, ele ainda não ficou super no meio, tá? Ele não ficou. Eu quero que ele fique aqui, ó. Aqui. Eu tinha colocado ele tinha ficado aqui. Eu quero que ele fique aqui. Então, eu vou ter que achar, ó. Vou pôr lá atrás, já sei. Vou ter que vir por aqui. Ó, vou ter que vir por aqui. Pra poder chegar no buraco que eu quero. Aqui, tá? Vamos ver se agora vai ficar certinho, ó. Tá vendo? Agora ele ficou mais certinho. Tá? Você ajeita aí. E aqui em cima, tá vendo que também tem uma correntinha? A gente também vai simular essa parte da correntinha. Eu vou passar por debaixo dessa corrente o fio. Ó, tá? Aqui. E vou trazer ele pra cá, ó. Vendo? Simulei essa corrente aqui de cima também. E agora, a gente vai para os acabamentos, vamos esconder aqui. Eu, como geralmente, quando eu coloco o meu nome no cachepozinho, eu coloco nessa parte para esconder. Aí, vocês fazem da maneira que vocês acharem mais fácil esse acabamento, tá? Eu vou fazer assim, ó. Fui passando ali. Cortei o fio. Vou dar uma queimadinha. Gente, só o náutico e o anturo que queima, tá? Fio de malha e outros fios, você tem que esconder. Ai, aqui, vamos esconder aqui. Prontinho. Ó, tá pronto o nosso cachepô. Aí, a gente ajusta ele aqui. Ó. E ficou uma gracinha, eu vou esconder também essa parte. Pronto aqui meu cachepô. Vamos ajeitar ele. Ó, tá vendo? Ficou retinho. Bem lindinho. E agora eu vou mostrar pra vocês que dá pra fazer a tampinha com essa parte que eu ensinei, com a parte da base, você faz uma tampinha pro seu cachepô. Ó, cachepô finalizado. Agora eu fiz uma base, tá vendo? Pra gente poder fazer a tampinha. A tampinha é igual à base, tá, gente? Igualzinha. Agora eu vou ensinar pra vocês como a gente vai fazer. Eu vou dar um nó aqui no fio, um nó normal, tá? Eu vou começar a embrulhar esse nó, ó, assim, tá? Vou embrulhar ele. Vou virar aqui, ó, como se estivesse encapando o nó. Agora eu vou encapar mais bonitinho, ó. Vou encapar. Gente, aqui dá pra fazer de várias formas. Dá pra fazer só uma correntinha e deixar. Dá pra fazer cordãozinho. É que eu achei que o nó ia ficar mais bonitinho, tá vendo? Tô encapando ele aqui. Um nó rústico. Vou cortar o fio aqui. Ó, eu encapei. Aí, eu vou pegar essa parte aqui, vou passar aqui só pra prender. Eu vou dar um nó com essa primeira que eu tinha deixado pra fora. E eu vou colocar aqui. Eu vou prender aqui, ó. Isso daqui vai lá pra baixo. Vou passar a agulha aqui no meio.
fim. Vou dar um nó aqui. De novo. E vou esconder todos esses fios aqui. Depois eu volto pra mostrar como ficou. Já escondi, agora eu vou cortar pra poder fazer o acabamento. Ó, gente, eu gosto de fazer o acabamento assim. Dou uma dobradinha na peça. Deixo ela de lado assim, pra não ter perigo do fogo pegar em outras partes da peça. Eu vou com a chama azul. Quando tá bem quentinho, bem próximo, eu enfio lá pra dentro, ó. Tá vendo? Pra tentar esconder ao máximo. Tá aqui nossa tampinha, ó. E o nosso cachepô. Ficou bem fofo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. E eu espero vocês também no meu Instagram, dama.atelier. Espero ver vocês por lá. E não esqueçam de se inscrever aqui no meu YouTube. Pretendo colocar mais receitas aqui para vocês, tá joia? Obrigada!